Olá, na disciplina de Enfermagem e Saúde Pública, o tema da aula é Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Quais são os princípios desse programa? A descentralização, a hierarquização, regionalização, a integralidade e a equidade. Faz parte desse programa. É um dos programas mais antigos que a gente tem do sistema de saúde, embora do programa do atendimento ao trabalhador seja o mais antigo, mas ele é um dos antigos e visa o atendimento à mulher em todos os seus períodos. E dentro da lei, esse atendimento deve ser de forma igual a todas, com os mesmos direitos, sem colocar uma com mais direito com a outra, sem escolha de raça, sem escolha de opção sexual, sem escolha de situações financeiras. Deve estar direcionado aos 3 poderes, o federal, o estadual e o municipal. Cada um assume a sua responsabilidade nessa assistência. Quais as ações que esse programa tem? As ações educativas, preventivas, diagnóstica, tratamento e recuperação. Esse programa, ele começa a fazer o atendimento à mulher desde o momento que ela deixa da fase de criança para entrar na fase adulta até a fase final da vida dela. Quando nós falamos de questões educativas, é exatamente os programas, as campanhas que são realizadas, a educação à mulher, a educação à sexualidade na adolescência, os programas de prevenção, os programas que nós temos hoje, campanhas educativas em questões de números de filhos e entre outras coisas mais. Na prevenção, controle exatamente prevenindo contra doenças, os exames que são feitos anualmente, com o preventivo, a mamografia, após os 40 anos. Uma vez que houve necessidade de algum exame, e aí, qual o diagnóstico? Então, há necessidade também que se inclua isso. Apresentou a doença e o tratamento. É uma doença simples ou é uma doença mais complicada ou é uma DST? Qual vai ser? E o tratamento, como é que vai ser? Tudo isso faz parte do programa. E se essa pessoa vem apresentar um problema mais grave, a recuperação. E a recuperação não visa só sarar da doença, mas fazer com que essa pessoa volte para a sociedade de uma maneira natural. Aí nós temos a assistência desse programa. Quais são as assistências que esse programa oferece? O ginecológico, o pré-natal, o parto, o puerpério, o climatério, o planejamento familiar e as doenças. Que aí nós temos as doenças sexualmente transmissíveis e os cânceres, como o de mama e o de útero, além de outros cânceres, como tem o câncer de ovário, por exemplo, mas os que mais acometem as mulheres são de mama e de útero. Dentro da assistência, nós temos a parte ginecológica, que são ações que envolvem exame ginecológico, preventivo, mamografia. A gente fala que a mulher não é que ela começou a ter a vida ativa sexual que ela tem que fazer preventivo. Ela tem que vir fazendo preventivo desde cedo. Nós temos aí métodos de fazer exames preventivos em mulheres virgens, não tem problema nenhum. A ginecologia está bem preparada para isso. E esses exames devem ser feitos periodicamente. E a mamografia, que é indicado para as mulheres, principalmente as que têm mais de 40 anos. Nós temos também dentro da ginecologia a prevenção do câncer. O útero e a mama são os mais comuns. Embora dizer mais comum é bastante triste, mas infelizmente duas doenças que mais acometem as mulheres. Mas nós temos aí também câncer de ovário, que é um câncer bastante grave, câncer de vulva, outros cânceres envolvendo a parte ginecológica. E dentro da ginecologia faz também parte as atividades educativas, que é um meio que a gente tem de alcançar as mulheres orientando em várias áreas, inclusive o conhecimento do próprio corpo.
Aí nós temos os pré-natais, o pré-natal, né? Que devem ser realizados consultas periódicas, lembrando que é preconizado pelo Ministério da Saúde 6 consultas, uma no primeiro trimestre, outra no segundo trimestre, e as outras 3 a partir do 7º mês. E aí são feitas consultas de pré-natal e feita a avaliação da mãe e da criança. É importante? Bastante, no caso nem criança, o feto ainda, né? E verificado o desenvolvimento do feto. É feito todos os cálculos da data prevista, questões de semana gestacional. É verificado, feito exames de sangue, ultrassom. É feito grupos educativos, orientar essa gestante, como é que vai ser esse processo todo da gestação, como é que vai ser a hora do parto, inclusive esses grupos educativos orientam até mesmo como preparar a roupa da maternidade. E o aleitamento materno, como sempre tem sido enfatizado, é o alimento exclusivo até os 6 meses de vida. Dentro do planejamento familiar, nós temos as atividades relacionadas ao conhecimento do corpo. São feitos vários trabalhos em questões disso, anticoncepcionais e assistência quando necessário. Essa assistência quando necessária, os acompanhamentos, inclusive desses problemas ou desses planejamentos todos. O anticoncepcional ali é entregue mensalmente para a mulher e feito o controle, inclusive, disso. E aí nós temos o climatério, menopausa, que são ações individuais ou grupo. Hoje se faz muito trabalhos com esse grupo, visando melhorias desse período, que é um período bastante complicado para a mulher, porque ela sente rejeitada, sente várias questões emocionais, além das físicas e clínicas, como o surgimento aí do hiper ou hipotiroidismo, que é uma patologia que acompanha bastante esse período, além de problemas hormonais que essa mulher vem apresentar e as queixas individuais que cada uma apresenta. Então, são feitos bastante trabalhos nessa questão. E nós temos a questão também da prevenção, que é a antitetânica, que ela é uma vacina que é realizada na gestante, que tem a prevenção do recém-nascido e a proteção da gestante. Aí a mulher chega pra gente, a gestante, sem a carteirinha, a gente tem que fazer todo o esquema. E é de grande importância que a vacina seja aplicada até 20 dias antes do parto. Quando o esquema está completo, a gente não faz naquele período, mas a cada 5 anos a gente orienta a vacinação. Ok? Espero vocês para a próxima aula.